Hello, good afternoon. Welcome once again to Learn English with Diogo. My name is Badezimek Diogo and I'm here to help you level up your English and make you speak confidently and fluently without fear. Changing your life and make you understand whatever kind of conversation in whatever situation and make you be able to understand and watching videos, English movies, understanding music, understanding people when they're talking in whatever kind of situation. Hoje teremos uma aula extremamente importante para o inglês do dia a dia, o inglês prático, onde iremos falar de como fazer uma autoapresentação, como você se apresentar a alguém, onde vamos falar de como falar do seu nome, como falar da sua idade, da sua proveniência, da sua morada, da sua origem. O primeiro passo a seguir é a saudação ou o cumprimento. Geralmente nós podemos usar as diferentes formas de saudação ou as diferentes formas de cumprimentar, tais como hello, hi, good morning, good afternoon e good evening. Isso dependendo da própria situação, se for formal ou informal, e também dependendo do próprio período do dia, se for no período da manhã, se for no período da tarde ou se for no período da noite. O segundo passo é responder à pergunta What's your name? Que significa em português qual é o seu nome ou como te chamas. E nós podemos responder esta questão dizendo My name is Obadia José Mek Diogo ou I am Obadia José Mek Diogo. O terceiro passo é responder à pergunta How old are you? Que significa em português quantos anos tens? Geralmente nós podemos responder I am 13 years old, que significa tenho 13 anos de idade. Isto dependendo com os anos que tu tens, podemos usar o verbo I am e diz a idade years old. O passo a seguir tem a ver com a questão What do you do? Que significa em português o que você faz ou What's your occupation? Que significa qual é a sua ocupação. Geralmente nós podemos responder esta questão dizendo I'm a teacher. Esse é um dos exemplos. I'm a fireman. É um dos exemplos. I'm a policeman. Então, aí você diz qual é a sua profissão. Tu pode dizer, por exemplo, I'm a soldier. Dependendo do que você faz e qual é a sua ocupação, você pode usar a expressão I am e de seguida a sua profissão. O passo a seguir é responder à questão Where do you live? Que significa em português onde tu moras ou onde tu vives. Geralmente nós podemos responder esta questão, por exemplo, se alguém me pergunta Where do you live? Eu vou dizer I live in Metangula, que significa eu vivo em Metangula. E para responder esta questão, primeiro temos o pronome que é o I, de seguida vem o verbo live e de seguida temos o in e tu colocas depois disso o local. Significa I live in, se for em Maputo, I live in Maputo. Se for em Nampula, I live in Nampula. Se for em Chimoio, I live in Chimoio. O penúltimo passo é responder à pergunta What's your nationality? Que em português significa qual é a sua nacionalidade. Dependendo do seu país de origem, dependendo da sua nacionalidade, tu podes usar a expressão I am depois a sua nacionalidade. Para o meu caso, por exemplo, I am Mozambican. E se for alguém do Brasil, I am Brazilian. Então, esta expressão geralmente é usada para dizer o seu país de nascença, a sua nação, a sua nacionalidade. A última e não menos importante é responder à questão Where are you from? Que em português significa de onde tu és, qual é a sua origem, qual é a sua naturalidade.
E esta expressão geralmente é confundida com a nacionalidade e com onde você vive. A expressão where are you from ou a pergunta where are you from tem mais a ver com o local onde você nasceu, com a sua naturalidade e de onde você vem, a sua origem. Então, tu pode dizer I am from Johannesburg, por exemplo. I am from Maputo. I'm from Sofala. I'm from Beira. I'm from Niassa. I'm from Lixinga. Good morning, my name is Obadiah Zemek Diogo. I am a teacher. I'm 26 years old. I live in Metangula. I'm Mozambican and I'm from Sofala. Good afternoon, my name is Osvaldo. I am a doctor. I'm from Sofala. I'm Mozambican. I live in Beira and I am 30 years old. Finally, we arrived at the end. This is what I wanted to bring to you. I hope you like this video. Subscribe in my channel. Hit the like button. See you later.